A nossa aula, tá? Ó, seguinte, logo, logo vocês vão receber um comunicado aí sobre as avaliações mensais, né? Então, deixa eu ver, aqui, ó, a gente vai fazer sobre o capítulo, a avaliação mensal de vocês, sobre o capítulo 10. Não, capítulo 10 acho que já fizemos na prova, né? No capítulo 11, tá bom? Vai ser a nossa avaliação mensal, tá? Da nossa provinha. Logo, logo. Oi. Eu acho que a prova foi do capítulo 9, não? Capítulo 9? Eu acho que foi sim. Foi do capítulo 9, tá certo. Então vamos fazer do capítulo 10, tá? Vamos fazer de um capítulo só, né? Aí, então a nossa provinha fica capítulo 10. Ok? Então tá gravado, né? Isso vai para live. Mesmo quem não entrou aqui, tô vendo que hoje tem pouca gente aqui, né? Hoje tem pouca gente aqui na live, né? Acho que o pessoal tá cansado para o final de semana prolongado. Tem 6 pessoas. E geralmente está cheia, né, essa live, né? Nossa live aqui no sexto ano tem muita gente, né? Então, pessoal, ó, seguinte, vamos dar início, então, ó, façam o seguinte, tá todo mundo, vocês estão aí com livro em mãos? Sim? Pegar agora. Pega agora, vou esperar um pouquinho, então, para vocês pegarem, tá bom? No capítulo 10, Tá. Fica assim, a nossa prova vai ser sobre o capítulo 10, tá? Vou até anotar aqui, ó. Prova, Tá, então eu vou anotar também. capítulo, pode anotar. 10. É só para vocês já, se vocês quiserem ir estudando já, tá, pessoal? Se vocês quiserem se organizar já, então já fica o lembrete aí para vocês. Tá? Ó, seguinte, página 232, tá? Vamos iniciar hoje o capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre a crise da República Romana, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de Roma Antiga, a gente divide a Roma Antiga em 3 partes, tá? Para estudar. O primeiro, monarquia, tá? O poder era centralizado na figura de um rei, tá? Como na maioria das civilizações. Posteriormente, tá? A república, tá? Aí a gente lembra das assembleias, do Senado, tá? Que foi um marco, tá? Na história da humanidade, tá? Deixou legado, deixou muitas coisas que até hoje a gente tem, né? A gente tem na nossa política, enfim. E depois o Império Romano, tá? Que a gente vai estudar ainda, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise romana. Quando a gente fala de crise romana, remete sempre, pessoal, ao expansionismo. Vocês podem perguntar assim, por quê, professor? O que tem a ver o expansionismo romano com a crise, né, que aconteceu na República? Tem tudo a ver, pessoal. Lembrando, quando se fala em palavra expansionismo, remete ao quê para vocês? Remete a quê? Podem me falar que vocês sabem? O que essa palavra expansionismo traz para vocês, assim, de alguma coisa que vocês queiram falar? Professor, crescer, o povo, alguma coisa assim que aumentou. Exatamente, Gui. Exatamente. Alguém quer colocar alguma coisa em cima do que o Gui falou? Sobre expansionismo? Sim? Não? Não? Tá, vamos lá. Pessoal, ó, Roma, ele se caracterizou, né, ao longo da sua história a conquistar novos territórios. Consequentemente, ele provocou, né, uma expansão, um aumento desse território, tá? Expansão, aumento, tá? Então, começou lá na Península Itálica, tá? Na Sicília, e isso daí ele se expandiu, né, para outros continentes, tá? Um pedaço da África, um pedaço da Europa, tá? Do Oriente Médio, tá bom?
Roma conquistou vários territórios, tá? Então ele teve uma expansão do seu território. Deu para entender assim? Tranquilo? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá, vamos dar início aí. Ô, Maria Luísa, você quer ler? Calma aí. Pode Professora, ler? que página? Página 232. Obrigado. Obrigada. Professora, essa página eu já fiz, já. Já fez? A gente já fez? Já. Tá. gente já Não, falou. essa eu fiz agora. Ah, entendi. Não, não. Então vamos dar início. A Maria Luísa vai ler para nós esse parágrafo. Maria Luísa, começa a ler aqui, ó, o auge da República, o segundo parágrafo, por favor. Aqui, achei. O auge da República Maria Luísa, Romana Tá se travando. deu com o Maria, processo Maria expansionista. Luísa, tá travando. tá travando. Ó, Por outro lado, pode ir, com vai. uma extensão bem maior de território. Continua? Pode continuar. Agora acho que agora melhorou. Pode ir, vai lá. O auge da República Romana se deu com o processo expansionista. Por outro lado, com uma extensão bem maior de território, administrar a política ficou complexa, além do fato de os conflitos sociais entre patrícios e plebeus terem aumentado. Pode continuar. O declínio romano começava a se concretizar e as constantes disputas entre líderes políticos e o Senado enfraqueceram ainda mais a política republicana. Os cônsules, senadores e magistradores foram aos poucos perdendo seu espaço político. A plebe cada vez mais reivindicava participação política, enquanto os patrícios enfraqueciam ainda mais após o fortalecimento do comércio que gerava novas atividades econômicas. Tá. Pessoal, ó, seguinte. Quando se fala em expansionismo, a gente vai logo associar a um aumento da população, tá, pessoal? Conforme Roma ia ganhando espaço, tá? Ela ia expandindo seu território, aumentava o número da população, tá? E isso também gerou, tá? Que a gente vai ver logo mais nos próximos parágrafos aqui, que quando acontecia essa expansão territorial, consequentemente, Roma ganhava escravos, tá? Quando você conseguia, através de conflito, ganhar um território, consequentemente, aquele território que você almejava, né, que você conquistava, a população virava escrava, tá? E aí, a gente vai perceber que os plebeus, né, que moravam, né, que eram donos de terras, né, pequenos lotes de terras, enfim, eles foram perdendo espaço. Por quê? Porque quando eles iam, né, ingressar no exército romano, eles deixavam os seus territórios, tá? Quando eles voltavam das batalhas, o que acontece? Já tinha gente ocupando os seus territórios, tá? Os patrícios, eles conseguiam, né, muitas terras, né, por conta disso. E aí, o que acontece? Os donos das terras, né, originais, não tinham para onde ir, eles iam para onde? Para as cidades, para a área mais urbana das cidades, tá? Isso daí causava muitos problemas sociais, como não tinha terra para todo mundo, fome, tá? Doenças, enfim, estava causando meio que um problema social muito grande, tá?
e essa falta de terra, né? De terras, né? Uma coisa, por outro lado, é bom, tá? Era bom, porque Roma conquistou muitos territórios, né? Mas estava causando um problema social devido a essa política, tá? De não englobar todo mundo. E aí causou estresse, né? Estresse dos plebeus com os patrícios, tá? E aí a gente vai ver agora esse processo do expansionismo romano, como que se deu. Quem quer continuar a ler, para mim, agora, aqui na página 233. Quer que eu leia, professor? Pode ler, Gui. Depois, se alguém quiser ler, tá? Se alguém quiser ler, É o expansionismo. Isso. Tá. O processo expansionista romano aconteceu da mesma maneira como o ocorrido na Grécia Antiga e na Antiguidade Oriental. 2 pontos foram fundamentais para essa política de expansão: garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. No período entre a monarquia e a República Romana, houve uma estabilidade econômica, o que se produzia começou a dar retorno para um comércio. Como a base da economia romana era a atividade agrícola, à medida que o crescimento crescia, eram necessárias mais terras para se plantarem os bens de consumo. O expansionismo romano durou de cerca de 5 séculos. Começou com a conquista da Etrúria, quando os etruscos foram derrotados, e depois do sul da Península Itálica, onde algumas cidades da Magna Grécia foram subjugadas. Praticamente toda a península estava sob o domínio dos romanos, o que de fato dava condições de continuarem a se expandir e buscar outras regiões na Ásia, África e Europa. Tá bom. Então, pessoal, deu para perceber, né, que essa expansão de Roma teve uma mão de... existem dois lados aí, uma parte boa e uma parte ruim, né? Que Roma não estava conseguindo, tá? Achar uma alternativa para o crescimento populacional que estava muito grande devido à conquista dos territórios. Então, aqui, ó, na página 232, está falando em um triunvirato. Se vocês olharem aqui, ó, ela está até em negrito essa palavra aqui, ó. Triunvirato. O que foi isso daí, né? O que foi isso daí, um triunvirato? Foi uma alternativa, tá? Que o Senado, ele encontrou, tá? O Senado lá de Roma lá encontrou, tá? Para administrar melhor esses territórios, tá? Professor, que página tá? Tá na página 233, tá? Eu estou falando aqui um pedacinho da página 232, que foi uma forma, tá? De uma melhor administração, tá? Que o Senado de Roma, ele se deu conta para melhor administrar. Por quê? Porque o Roma cresceu muito. Então, como que eles acharam uma solução? 3 administradores, tá? 3 administradores. Aqui, ó, na página 232, eu vou ler rapidinho para vocês entenderem melhor, tá? Foi nesse contexto que o Senado, não tendo alternativa, negociou o surgimento de uma estrutura política até então desconhecida, chamada triunvirato, formada por Pompeu, tá? Era uma importante pessoa da aristocracia, tá? Romana, tá? Crasso e Júlio César, tá? Então, 3 pessoas para administrar, né, o império, porque tinha crescido muito, pessoal. Então, é uma forma de organizar melhor esse território. Então, eles acharam por bem formar, né, esse triunvirato. E a gente vai ver depois que não aconteceu do jeito que eles previam, tá? O triunvirato, Júlio César, a partir da Gália, fortaleceu-se investindo sobre Roma
para se tornar um ditador. Ó, a palavra ditador, que hoje em dia a gente conhece, né, como uma forma de governo centralizada, tá? Antidemocrática, tá? A ditadura é uma forma centralizada antidemocrática. O que seria isso? Uma pessoa dita as regras e as coisas têm que ser do jeito que ela quer, tá? Então, a ditadura, ou uma forma de administração ditatorial, já começou aqui, tá? E aí vamos entender um pouquinho melhor isso, ó. Título, então, ó, Roma, para se tornar Júlio César, né, um ditador, título concedido pelo próprio Senado, que ficou sem alternativas devido à aliança de Júlio César com o exército. Após a morte de Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, tá? Composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio na Batalha de Ácio, em 31 a.C. E anos mais tarde, foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma. Então, pessoal, o Senado instituiu esse triunvirato, só que não deu certo. Por quê? Porque houve uma disputa de poder, tá? Entre essas três pessoas que eram para juntas constituir um governo, mas não deu certo. Por quê? Porque um queria mandar mais que o outro. Então, a palavra mais certa é essa. E aí houve, tá, a difusão disso daí. O Marco Antônio, ele foi morto pelas próprias pessoas. Júlio César, ele foi morto pelo próprio Senado. Ele foi esfaqueado, tá, pelo Senado de Roma. Porque Roma não queria uma volta à monarquia, tá? Que é a centralização do poder na figura de uma pessoa, que no caso era o rei. Então, os senadores lá de Roma, eles ficaram com medo de Júlio César ter muito poder e acabar com a República, tá? Que é o Senado, essa instituição que várias pessoas, né, podem criar leis, enfim, tem muitas pessoas que tinham condições, né, de voto, enfim, para regerem, né, as leis de Roma, tá? Então, eles não queriam centralização do poder numa pessoa só. E eles acharam que Júlio César estava ganhando muito espaço, muito poder, tá? Então, eles pegaram e esfaquearam Júlio César, tá? E aí, houve, né, o segundo triunvirato, que foi Marco Antônio, Lépido e Otávio. E a gente vai perceber que aconteceu... Professor, Oi. Esse triunvirato era para eles trabalharem junto, não era? Exatamente, Gui. Exatamente. E eles ficam se derrotando. É porque, assim, como o território, né, de Roma estava crescendo muito, estava expandindo muito, para o que o Senado achou? Em vez de uma pessoa para comandar isso aí tudo, vamos nomear 3. E aí vai dividir o poder, cada um vai ficar com uma parte. Um vai ficar com essa parte do exército, treinamento do exército, outro vai ficar com uma parte administrativa, enfim. Eles dividiram, né, o poder. Mas não deu muito certo, tá? Porque, pessoal, lembra sempre de uma coisa. Sempre o poder ao longo do tempo, tá? A disputa de poder, tá? Isso daí pode acarretar muitos problemas. A pessoa, a ganância, né, às vezes, né, de mandar mais que o outro, enfim, ou então de não concordar com o que o outro fala, né, quando são 3 para mandar, né, para organizar ali, né. Então, e Júlio César estava ganhando muito espaço, tá? Ele estava ganhando muito espaço com as pessoas, tá? Por quê? Porque ele era bom para os plebeus, por exemplo, tá? Teve um episódio em que ele começou a querer dividir, né, as terras. Isso daí causou admiração em muitos plebeus, né? Ou na boa parte da população, tá? E aí o Senado, com medo, né, disso daí virar, né, um poder muito maior a Júlio César, tá? E ruir, né, o Senado ou a República, eles pegaram e assassinaram Júlio César, esfaquearam,
tá? E aí o segundo triunvirato o Lépido lá, o Marco Antônio, Marco Antônio e o Otávio, eles eram da mesma ala, né, do Júlio César. Eles eram amigos, amigos do Júlio César. Então, quando eles entraram no poder, que eles fizeram? Eles perseguiram as pessoas que mataram o Júlio César, tá? Que planejaram a morte de Júlio César. Então, houve uma mudança no Senado de Roma, tá? Isso daí ajudou no início esse triunvirato, mas aconteceu a mesma coisa. Eles teve uma disputa do poder aí, esse segundo triunvirato também não deu certo, tá? Isso daí acabou gerando muitos conflitos, muitos problemas, e a gente vai ver agora aqui com o início o que aconteceu, né, com as guerras púnicas, tá? Aqui, ó, na página 234. Alguém mais quer ler, pessoal? Não? Tá bom, então eu vou ler e aí eu vou explicando. Alguém tem algum ponto para alguma pergunta, algum ponto para destacar, alguma questão em cima disso? Não? Não. Isso? Tá. Ó, as guerras púnicas. O processo de expansão romana, o contato com os povos Magna Grécia e principalmente com os cartagineses, foi decisivo para a consolidação do poder de Roma. Existia uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e de suas rotas comerciais, e os cartagineses eram adversários a serem derrotados pelos romanos. Foi nesse momento histórico que ocorreu as 3 guerras púnicas, cujo estopim foi disputa pela ilha da Sicília, que pertencia à Magna Grécia, onde moravam muitos cartagineses. Na ilha da Sicília, a rivalidade entre cartagineses e os habitantes que haviam sido colonizados pelos gregos enfraquecia a política interna da região, facilitando a invasão de outros povos. Roma, então, resolveu invadir a ilha com o apoio da Siracusa e conquistou a cidade Messina, na costa leste da Sicília. Em contrapartida, os cartagineses declararam guerra a Roma. As guerras púnicas foram divididas em 3 fases diferentes. Então, pessoal, só para antes da gente continuar a leitura aqui, lembrando, o Mar Mediterrâneo é uma importante rota de comércio, tá? Então, quem conquistasse, né, aquela parte ali do Mar Mediterrâneo, ia ter uma importante, a parte econômica, tá? Uma importante rota de comércio, consequentemente, uma importante parte da economia nesse território, nessa parte aqui do Mar Mediterrâneo conquistado, tá? Então, seria muito importante, é por isso que Roma travou uma importante guerra, mas lembrando, Roma, ele não tinha uma característica de mar, tá? de conflitos de navios, de embarcações. A Roma, a principal, né, parte que a gente fala que Roma conquistou muitos territórios foi em terra. Em mar, eles não tinham muito costume desses conflitos, tá? Vocês podem perceber que nas guerras púnicas, no início, Roma conseguiu algumas derrotas, tá? Por quê? Muito por conta disso, porque não tinha característica de luta em mar, tá? No oceano, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A primeira guerra púnica de 264 a.C. a 241 a.C. Os confrontos dessa fase ocorreram no mar. Os cartagineses eram grandes navegadores, pois descendiam dos fenícios, conhecidos por fabricar excelentes embarcações. Para se defender, os romanos aprenderam técnicas de construção
das embarcações marítimas, criando modelos iguais aos dos cartagineses, com a ajuda dos gregos. Essa primeira etapa das guerras púnicas foi vencida pelos romanos. Na segunda guerra púnica, após a conquista da ilha da Sicília, Roma pôde então controlar a Córcega e a Sardenha, estabelecendo assim seu domínio em toda a Magna Grécia. Na verdade, esse segundo conflito foi a reação de Cartago à derrota para os romanos no primeiro conflito. Após seu pai, Amílcar, ter conquistado a Península Ibérica, o general estadista Aníbal Barca liderou os cartagineses em direção à Península Itálica. Várias vitórias foram conquistadas por Cartago, que em nenhum momento ameaçou Roma. Dessa forma, os romanos puderam se organizar e, sob a liderança de Cipião, o africano, conquistaram a Península Ibérica, forçando os cartagineses a recuar. Esses foram novamente derrotados na Batalha de Zama. Então, pessoal, a Península Ibérica é aquela parte onde hoje está, né, a Espanha e Portugal, tá? Eu acho que a gente já falou disso, né, pessoal? Na última aula, não falou? Sim, acho que sim. A gente já falou sobre isso na última aula. A gente tinha falado, né, sobre as guerras púnicas já, agora que eu estou lembrando. Enfim, vamos terminar aqui, né, essa parte da Guerra Púnica. A gente já vai aqui para a segunda parte, que é a crise, né, da decadência da República Romana, que é isso que a gente ia falar hoje, né? Porque essa outra parte a gente já falou na última aula, não foi? É isso aí. A gente ia falar hoje sobre sobre os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Mas vamos terminar aqui, ó, a Terceira Guerra Púnica, como é que foi, só para a gente fazer de novo, né? Essa parte da Terceira Guerra Púnica. Aí a gente já vai para os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária, rapidinho. Ó, a Terceira Guerra Púnica foi de 149 a.C. a 146 a.C. Foi o conflito mais rápido e violento das três guerras púnicas. Com a liderança de Cipião Emiliano, após 3 anos, os romanos derrotaram de forma definitiva os cartagineses. Destruíram Cartago, escravizaram seu povo, incendiaram a região e colocaram sal sobre as terras, para que nada pudesse sobreviver. Os sobreviventes que não foram escravizados se espalharam pela Europa. Então, houve uma diáspora, né? As pessoas que sobreviveram, enfim, fugiram, né, para vários pontos da Europa, tá? Mas isso daqui, as guerras púnicas, é importante, né? Roma tinha um exército muito poderoso, pessoal. O exército de Roma eles eram treinados, tá? Então eles tinham esse viés, né, de conquista. Então o exército deles levaram durante cinco séculos a melhor sobre muitos territórios, né, alcançados, né? Principalmente no Oriente Médio, uma parte do norte lá da África e uma parte da Europa também, tá? Ó, vamos falar um pouquinho sobre, aqui ó, na página 236, os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária, tá? Em Roma, tá? Quando se fala em reforma agrária, vocês lembram de alguma coisa? O que vem na cabeça de vocês? Acho que essa palavra reforma agrária remete a muita coisa que acontece hoje em dia, né, na nossa sociedade, né? Alguém sabe me falar o que pode ser essa reforma agrária? Se trata de que isso? E aí a gente já vê que isso daí aconteceu há vários séculos atrás, né? E está até hoje latente na nossa sociedade, né? Essa parte de reforma agrária, né? Alguém sabe me dizer o que significa essa palavra? O que vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Ninguém? Não sei.
Reforma, Algum tipo de reforma na sociedade, alguma forma do reforma agrária, Maria Luísa, tu falou? Foi a Maria Luísa? Aham. Reforma agrária, agrária vem de terra, vem de agricultura. Então, e reforma, doação. Então, vamos colocar assim, ó, doação de terra, tá? Vários lotes, várias porções de terra. Essa terra vai ser doada para alguém ocupar aquele lugar e trabalhar. Então, reforma agrária. A gente não ouve muito falar isso no Brasil hoje em dia. O governo vai fazer uma doação de terra para pessoas sem terra, né, ou sem teto, para ali plantar alguma coisa e ter algum tipo de renda. Isso é reforma agrária, tá? Doação de terra, tá? Doação de terra que a princípio seria do Estado, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Por volta do século II a.C., os conflitos sociais eram diferentes em relação ao período monárquico e ao início da República Romana. Nessa época, as disputas se davam entre plebeus que queriam mais direitos políticos e patrícios, que queriam manter os seus privilégios. Como já estudado, muitos conflitos aconteceram entre essas duas classes sociais, mas paulatinamente, os plebeus conseguiram ter participação direta nas principais decisões políticas de Roma. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos, bem como o enfraquecimento dos patrícios, gerou uma disputa pelo controle político, mais especificamente a luta pelas terras cultiváveis que permaneciam em sua maioria nas mãos dos patrícios. Tá? Os primeiros movimentos liderados pelos plebeus foram políticos. Os irmãos Graco foram eleitos tribunos da plebe em períodos diferentes e elaboraram leis que atendiam às exigências dos plebeus, desagradando os grandes proprietários de terras. Tá? Então, os irmãos Tibério e Graco, tá? No ano de 183 a.C., criou uma lei agrária bastante polêmica, a reforma agrária. Essa lei determinava que as terras tivessem um limite de extensão de 309 acres e que as terras públicas fossem distribuídas aos plebeus. Essa medida possibilitaria que existissem muitas pequenas propriedades e que, consequentemente, enfraqueciam os ricos proprietários. Essas ideias desagradaram os patrícios, que mandaram matar Tibério Graco e seus partidários. Tá? Então, para vocês verem, pessoal, como que os patrícios, né, que eram a maioria, as pessoas mais importantes, tá, na época, eles agiam. Tá? Então, se houvesse alguma lei, alguma coisa que não os favorecessem, geralmente acontecia muito isso, né? Eles mandavam matar, tá? Isso daqui é muito recorrente nessa época aqui, na revolta de Espartaco, escravos em Roma se rebelaram. Aqui tem uma imagem aqui na página 237, se rebelaram em Roma buscando a liberdade e ajudaram a enfraquecer o sistema republicano. Ao final da revolta, foram crucificados aproximadamente 6.000 seguidores de Espartaco. Então, essa forma aqui, de crucificação era muito utilizada nessa época em Roma, tá? Era uma forma de extermínio, um castigo, né? Para quê? Para oprimir as outras pessoas a não se rebelarem contra o sistema, tá? Contra os patrícios, tá? Então, é uma forma de opressão. Opa, eu não vou fazer isso daqui não, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ser crucificado, tá? Então, aqui tem uma imagem que conta muito isso, a revolta de Espartaco, de 73 a.C. a 71 a.C. Mais de 90.000 escravos, sob a liderança de Espartaco, um escravo da Trácia,
lutavam pela liberdade pessoal, mas após várias vitórias contra as legiões romanas, foram derrotados e impiedosamente castigados. Então, é isso, pessoal. Então, ó, a crise, né, a decadência de Roma, e o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, tá? A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Eu pediria que vocês lessem essa parte do capítulo. Tem um resuminho que eu deixei lá na plataforma para vocês, que vai facilitar vocês a responderem as perguntas que eu coloquei lá, tá, pessoal? Leiam aquele resuminho e também leiam essa parte aqui, ó, da página 238 até a página 241, e que vocês vão conseguir responder. E aí a gente vai falar sobre, na próxima aula, tá? Sobre a decadência da República Romana. O primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma questão? Não, professor. A gente já até começou a falar sobre esses triunviratos, né, nessa aula, né? Que foi a divisão, né? Ou o poder, né? Dividido por três, né? Por três patrícios, né? Aqui, ó, a gente tem até uma foto aqui na página 239, tá? O Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? E aí a gente vai ver o que aconteceu, né? Com esse primeiro triunvirato aí, né? Houve, né? Um conflito aí entre esses três, né? Entre esses três importantes membros desse triunvirato. E o Júlio César, ele vai se sagrar vencedor e vai meio que trazer o poder, né? Centralizar o poder, né? Que vai causar, inclusive, a sua morte. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na próxima live, tá bom? Professora, eu queria dizer uma coisa. Pode ficar à vontade. Sabe esse nome que está escrito Cacá segundo ano? É a Maria Eduarda, tá? É que eu não consegui mudar o nome. Não tem problema. Não tem problema, não. Tá bom? tudo certo. Tudo certo. Obrigada. Cacá, o segundo ano. É a Maria Eduarda Santos Moura, a Duda. Tá bom. Tá bom, Duda. Entendeu? Tá bom. Pode ficar tranquila. Tá, obrigada. Tá, pessoal? Então, ó, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima live sobre a decadência romana, tá? E o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, tá bom? Mas deem uma lida lá no capítulo, respondam lá as questões que eu coloquei, tá? Que são as questões do livro, tá? Mesmo. E aí a gente vai voltar a falar desse tema ainda, tá bom? Fiquem com Deus. Bom. Uma boa semana para vocês. Obrigada, professor, para você também. Obrigada. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Bom trabalho. Obrigado. Boa semana. Tchau. Falou.